Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou Kelly Varela, sou produtora de conteúdo do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Por aqui você vai encontrar conteúdo relacionado à neurodivergência como um todo e também sobre deficiências, inclusão. Como que a gente faz aqui para que a pessoa se sinta realmente incluída. Hoje a gente vai conversar sobre políticas públicas. O que a gente tem para fazer, o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e para que elas realmente se sintam incluídas na sociedade. Para isso, eu chamei o Pier, que é vereador aqui em Curitiba. Então, primeira coisa, Pier, muito obrigada por ter aceitado vir conversar com a gente. Obrigado, Kelly. Eu que agradeço esse convite maravilhoso teu, né? Depois do nosso encontro numa ótima palestra, para poder bater um papo nesse teu podcast, que é maravilhoso, o Mais Que Autismo. Obrigada mesmo, assim, por ter aceitado. Pierre, eu vou começar já contando um pouquinho da minha história e aí você vai também falar aí da sua história, né? Eu sou uma pessoa com deficiência visual. Minha mãe teve toxoplasmose e atingiu o meu fundo do olho, nervo óptico. Então, eu já nasci com uma deficiência. E aí, ao longo da vida, quando você já nasce com a deficiência, você vai se adaptando ali, né? Eu não tinha consciência que eu era uma pessoa com deficiência até os meus 20 anos. Porque eu era de uma cidade do interior, em que não tinha muita informação e que eu tinha que ser aquela que me virava, né, para conseguir dar conta das coisas. Então, eu queria saber da sua história, qual a sua relação com a deficiência, né? Bom, eu, na verdade, tenho 41 anos, né? Eu nasci sem nenhum tipo de deficiência e acabei sofrendo um acidente de trânsito em 2006 e acabei tendo amputação no meu antebraço esquerdo, né? Então, a partir daquele momento, passei a ser uma pessoa com uma deficiência, no meu caso, uma deficiência física, né? Foi muito traumático no começo, né? Porque na verdade, quando o carro capota, eu sofro um acidente, eu já tinha consciência de que ou eu vivia, né? Ou seja, a chance de eu morrer era muito grande. Então, quando eu vejo a situação do meu braço ali, eu já tinha a percepção de que eu já não tinha mais o braço, né? Então, isso, de certa forma, foi rápido para assimilar, né? Porque eu parto de um movimento onde eu estava lutando pela vida e acabo, perdendo somente um braço. Então, a minha relação com a área da deficiência, na verdade, vem depois, né? É quando eu me torno político de fato. Mas me tornei uma pessoa com deficiência em 2006. E aí, qual era a sua visão, assim, das pessoas com deficiência antes de você ser uma pessoa com deficiência e depois? Eu tô falando isso porque eu acho bem importante para que as pessoas que não têm uma deficiência entendam a importância de a gente trabalhar a questão da inclusão. A importância de a gente pensar, né, que não só assim, eu não tenho, então não tenho que me preocupar com isso, né? Sabe? Mas infelizmente hoje no Brasil, e nós trabalhamos com muitos números ali no meu gabinete, infelizmente grande parte da sociedade ela só se preocupa quando acontece com ela, né? Ou quando ela tem alguém, a famosa empatia, né? Uhum. Quando a gente só tem alguém na família, quando você encontra um vizinho, um parente ou algo assim, ou acontece com você. Logicamente que eu não tinha uma visão real do que eram as pessoas com deficiência, apesar de já ter convivido com várias ao longo da minha vida, mas era um assunto que eu não achasse importante, né? Mas era um assunto que passava muitas vezes desapercebido por mim, né? E acho que isso, depois que eu ganho a eleição, né? Depois que eu me torno um político, que eu ganho a minha primeira eleição, é que eu percebo que eu não queria ser aquele político comum, né, aquele político da lombada, do tapa-buraco, aquele político da cesta básica. Eu queria trabalhar uma política pública para alguma pauta. E aí um grande amigo meu, Itamar Abib Neves, que trabalhou comigo durante anos, ele era chefe de gabinete do ex-prefeito, e ele falou para mim, cara, você tem uma pauta dentro de você, você tem uma causa dentro de você. Eu falei, mas qual é a minha causa? Ele falou, cara, você é uma pessoa com deficiência. E a partir dali eu comecei a me identificar muito com o tema, né? Em que pese a minha ser uma deficiência física, nós começamos a perceber outros setores da sociedade
outras deficiências que precisavam de apoio, que precisavam ser enxergadas na sociedade. Eu acho que esse era o grande objetivo. Como você fazia essas pessoas que estão escondidas perante a sociedade, né, perante o olhar das outras pessoas, o poder público pudesse ter um olhar mais real, né? Porque nós estamos falando de inclusão, e você no teu podcast fala muito de inclusão. A inclusão ela veio muito depois, e ela não acontece ainda hoje. Ela é muito tímida ainda, né? A inclusão ela passa por diversos setores da nossa sociedade, né? Não é só uma vaga para um cadeirante num shopping center, né? Não é só uma rampa de acesso num banheiro, num shopping center e tal. É muito mais do que isso, né? Então, eu acho que as políticas... Eu, quando comecei a falar disso aqui em Curitiba, e nós vamos falar isso mais no podcast daqui a pouco, não só trabalhando legislação, mas conscientização também. Isso que você falou é bem, bem importante. Assim, a gente avançou muito, eu acho, na questão de inclusão, assim, do tema inclusão, mas tem muito para se trabalhar ainda, né? Mas eu lembro na minha época, por exemplo, eu não tive adaptação nenhuma na escola. Então, como que eu fazia para copiar as matérias, né? Eu ficava em pé do lado do quadro, às 3 horas ali, copiando a matéria do quadro. E a professora não reparava isso? E os professores não reparavam isso. Não tinha nenhuma preocupação. O professor que se preocupava mais era aquele professor que ditava a matéria. Uhum. Então, o que ditava, para mim, era, nossa, que maravilha. E eu só fui ter um professor que percebeu isso mesmo de verdade, assim, quando eu estava na faculdade, e ele chegou para mim com um material adaptado. E ele falou, você é uma pessoa com deficiência. Você tem direito a ter um material adaptado. Então, aquilo para mim, eu digo assim, eu gosto de falar essa história porque foi um divisor de águas, assim. Uma pessoa que se preocupou, que percebeu isso, né? Então, assim, é um trabalho de conscientização que ainda temos muito o que fazer. E, como você falou, a acessibilidade é importante, mas não é só isso. Porque a gente tem que pensar no mercado de trabalho, a gente tem que pensar na qualidade de vida dessas pessoas, de um modo geral, né? Você veja, você passou por uma situação, demorou 20 anos, né? E você morava no interior. E esse professor que percebeu a deficiência, assim, ele era aqui da faculdade, porque eu saí da minha cidade do interior e vim pra Curitiba pra estudar. Eu era de Lages, Santa Catarina, sou de Lages, né? E aí vim pra cá pra estudar, vim fazer faculdade de artes cênicas e fiquei por aqui, né? Eu vejo assim, né, essa coisa de identificar de como que você de fato vai incluir, né? Por isso que eu sempre tentei explicar para as pessoas de que o primeiro ponto, transmitir para a sociedade é uma conscientização, né? Esses dias eu recebi 2 professoras da Universidade Federal do Paraná, de engenharia, e elas estavam me contando que tem dentro da faculdade, elas levaram a aluna com autismo lá para falar comigo, e ela, para fazer as provas, ela tem que sair de sala e fazer a prova na biblioteca. Mas antes ela fazia no banheiro, porque era o lugar onde ela mais sentia segura, porque ela se desorganizava com o barulho, muitas vezes, da sala de aula, até com o barulho do papel, né? Uhum. Então a professora teve essa percepção de colocar ela na biblioteca para adaptar, né? Então, conscientizar, inclusive, os outros alunos de que esse movimento é normal, é natural. Então, nós temos que começar a transmitir para a sociedade a naturalidade de termos as pessoas com deficiência, né, neurodivergentes, como a gente usa hoje essa expressão, né, e aí você pode ter uma deficiência visual, uma deficiência intelectual, uma deficiência, nesse caso física, ela é mais tranquila, vamos dizer assim, né, porque eu digo tranquila porque eu não tenho um braço, mas eu consigo fazer uma atividade, apesar de achar que eu tenho um TDAH aí, minha equipe sempre fala que se tivesse diagnóstico na minha época, com certeza eu já tinha feito. Sabe que eu fui diagnosticada agora. Você me contou na palestra. Quanto com autismo, né? Tipo, uma pessoa autista. Tá tendo muito diagnóstico de autismo adulto, né?
Porque na nossa época, 40 anos aqui que a gente tem, sim. Ninguém tinha o conhecimento sobre o autismo, mesmo sobre o TDAH, como a gente tem hoje, né? E os métodos também para fazer a avaliação não eram tão bons. Assim. Eu sofri muito assim na minha adolescência, na minha juventude, porque, por exemplo, eu não conseguia ficar parado em sala de aula, né? Eu preguei recuperação a vida inteira, né? Então eu nunca passei por média. E não é porque eu passava por média porque eu era um bagunceiro, né? Eu era extrovertido, é verdade, né? Mas eu não conseguia ficar em sala de aula, eu não conseguia prestar atenção num conteúdo, né? Eu fui melhorar isso na faculdade também. Eu mesmo com temas e aí é muito característico do TDAH, em temas que você goste, né? Uhum. Em temas que então às vezes eu pego um livro que eu não gosto, na 10ª página eu já largo ele ali e nem vou pra frente. Às vezes eu pego um livro que eu gosto, eu detono ele em uma semana. Então, é muito curioso isso, né? Mas eu tive muita dificuldade no meu aprendizado, no colégio também. Demorei muito para assimilar conteúdos, por exemplo, matemática, física e química. Era um desastre. Eu não conseguia entender o que eles estavam falando, entendeu? Então, até hoje eu tenho dificuldade com números, né? Eu assumo que eu tenho dificuldade com números, né? Com conta, com cálculo e tal. Então, acabei sofrendo, mas, como eu digo, graças a Deus deu certo, porque eu me encontrei numa atividade que eu amo, né? Numa atividade onde eu não tenho regramento, né? Eu tenho uma rotina, mas eu não sigo ela, eu não preciso seguir ela no 24 horas por dia, entendeu? Então, isso tudo fez parte da minha vida. E aí, a gente tá falando já de um assunto da neurodivergência, né? O TDAH, o autismo. E aí, então, como que você entrou no assunto da neurodivergência, né? Do autismo, mais especificamente, que acho que é só... Assim, Kelly, foi muito curioso, porque então, só para te contar uma historinha aí, pessoal de casa. Eu ganho a eleição, eu tô com 41 anos, disputo em 2012 com 29, ganho a eleição e vou pra Câmara com um propósito nada a ver ligado à pessoa com deficiência, como eu te contei. Aí vem esse amigo meu, me chama a atenção, eu não tava feliz naquele ambiente, eu tava muito ali fazendo aquela velha política, sendo novo fazendo a velha política, né? Tipo, vou falar com uma liderança de bairro, vou atrás de voto. E aí, quando eu encontrei o propósito, eu comecei a dar palestras. Mesmo sem saber muito a fundo dos temas, eu comecei a falar de pessoas com deficiência. Eu falo de pessoas com deficiência, do cadeirante, acessibilidade, eu não tenho braço, eu tenho dificuldade para amarrar um sapato, trocando experiências. E eu conto essa história com certa emoção, porque um dia eu tô na Universidade Positivo dando uma palestra e tem um senhor lá no fundo me observando. O nome dele era Newton Salvador. E o Newton tinha um filho com autismo. Só que o Newton já tinha seus 60 e poucos anos de vida, talvez um pouquinho mais, não lembro, e o filho dele já era mais velho. E ele falou, gostei da tua palestra, mas você não falou sobre o autismo. E a partir dali eu falei, mas o que é o autismo? Ele falou, me dá teu cartão que eu vou no teu gabinete tomar um café. E ele veio. E a partir dali, ele falava, cara, ninguém sabe o que é autismo. E era curioso, nós estamos falando... Que ano que a gente tá falando? Nós estamos falando de 2014, 13, 14, entendeu? Nós estamos falando de 9, 10 anos atrás. Ninguém sabe o que é autismo e não sei o quê. E aí surge a primeira lei de conscientização do autismo na cidade de Curitiba, feita por mim, pelo seu Nilton, por outras pessoas, tia Adriana, uma série de outras pessoas que estavam envolvidas nesse projeto. A ex-secretária Mirella Prosdóximo também contribuiu muito para isso na época. E ela, né, que tem uma deficiência, né, também, ela, se não me engano, é tetraplégica. E a gente conseguiu avançar. E depois vem a lei do diagnóstico precoce. E depois vem, então, e aí, curiosamente, eu entro nessa pauta, só que eu saio de uma votação, tipo, de 6 mil votos e vou para 8. No meio vou para 8 mil, quase 8 mil. E eu acho que muita gente percebeu, e é uma crítica que eu faço, porque as pessoas falaram, opa, o Pierre tá falando de autismo, isso daí deve dar voto. Isso aí deve dar voto. Porque se o Pierre tá falando de autismo e subiu a votação...
E aí é muito curioso, porque muitas pessoas entraram na área do autismo para ganhar voto, e poucas entraram realmente com o propósito de entender o que era. Então eu fico muito curioso, porque sempre que tem alguém, não que sejam todos oportunistas, não estou dizendo isso. Eu acho que tem muitos vereadores, muitos deputados que estão preocupados realmente com isso. Mas virou uma febre, tipo, virou algo que todo mundo, opa, o que é? Meu telefone no gabinete não parava de tocar vereadores de outros municípios, o Lucas de Joinville, cara de Santa Catarina ali ligando, gente do norte do Brasil, do Nordeste, caras do Rio de Janeiro. Eu fui pra Câmara do Rio de Janeiro, conheci um vereador que tinha 2 filhos com autismo, ele mesmo não tinha percebido a magnitude de quantas coisas nós poderíamos fazer para melhorar a vida dessas pessoas, na escola, em casa, no mercado de trabalho, no esporte, como essa criança poderia se desenvolver, como é que nós poderíamos cuidar da mãe e do pai, né? Porque o pai separando da mãe porque descobriu o diagnóstico do filho. Então eu entrei desse jeito. E aí virou uma coisa natural que eu acredito, entendeu? Eu sempre brinco assim, quando alguém quer falar lá na Câmara de Autismo, eu deixo que falem. Existem outros vereadores que querem falar, às vezes com menos conhecimento, é verdade, porque eu tô nessa já há quase 12 anos, né? Leio muito sobre isso, vivi muito isso, e acabei entrando de uma forma natural. Eu sempre falo também que às vezes a gente fica nessa, porque fulano fala de autismo e ciclano, e daí começa a haver uma briga entre, porque eu defendo esse e eu defendo esse. E eu sempre falo, gente, o que importa é a pauta do autismo. É isso. Porque quem tem que ser beneficiado é o autista, é a família desse autista, que a vida é totalmente transformada depois que a gente recebe um diagnóstico, Sem né? dúvida. Então, a vida dessa mãe, desse pai, não vai ser mais a mesma. Então, a gente tem que ter pessoas ali, não importa de que partido você seja, se você se propõe a falar de autismo, então pense realmente na pessoa que está ali, nessas famílias, né, Pierre? Então, eu sempre falo, olhe o que as pessoas com autismo, as pessoas com deficiência realmente precisam. Buscar conhecimento também, né? Claro, como você falou, né? No começo a gente fica meio perdido, a gente não sabe direito, né? Vou estudar, então vai estudar. É que nem aquela coisa, assim, de você falar às vezes que você é autista pra alguma pessoa e a pessoa dizer, então agora também sou, ou todo mundo é. Tá, mas você sabe o que é autismo? Você estudou o que é isso? Né? Vai se aprofundar mesmo pra ver o que realmente precisa. Eu acho assim, o que acontece, que eu vejo assim, o legislador de forma geral e o político de forma geral, quando falam dessa causa, desse tema, às vezes, o que me parece, e isso eu vi muito na Câmara de Curitiba e em outros lugares também. Então ele recebe o telefonema de uma mãe. Aí aquela mãe conta a sua história, o sofrimento dela. Aí ele já vai elaborar uma lei para aquela mãe. Às vezes aquela lei para aquela mãe não vai beneficiar, não é uma lei ou um projeto que vai atingir o macro. Então, quando eu trouxe a lei do diagnóstico precoce, porque eu sempre falo o seguinte, sem diagnóstico não tem autismo. A gente vai entrar já nessa lei, porque eu acho que é bem importante. Mas então assim, eu falei, vamos tentar criar alguma coisa macro para realmente nós chegarmos a atingir a maioria dessas pessoas, né? Beneficiar a maioria dessas pessoas. E isso foi muito legal, porque a gente sabe que através de um projeto de lei a gente atingiu a ponta, né? O que não dá é para ficar assim, eu acho bonito ter o símbolo do autismo no banheiro? Eu acho, claro que eu acho bonito. Acho importante? Acho. Isso muda? Muda. Mas vai muito mais da consciência dos outros do que simplesmente o símbolo do autismo na porta de um banheiro. Eu quero ir muito além disso. Eu quero intervenção precoce, eu quero inclusão em sala de aula, eu quero diagnóstico rápido. Então, essas são as brigas daqui para frente, né? Brigas difíceis, porque não são fáceis. Até escutei esses dias de um grande amigo meu, o Dr. Salmo Raskin, não sei se eu entrevistei ele semana passada. Entrevistou ele, o Salmo, é um querido. O maior geneticista do país, né? Ele é ótimo. Ele falou, pô, Pierre, você foi mexer num vespeiro, cara, você é maluco. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, porque é o seguinte, o autismo, é isso. Vai ter o leve, vai ter o moderado, vai ter o severo, mas ele não tem cura, né? Ele tem um tratamento, ele tem uma intervenção, mas ele não tem cura. Então ele falou assim, você é um maluco, no bom sentido, ele falou, né? Que bom que tem gente como você e tal.
Então, assim, são assuntos muitas vezes, já teve mãe de autista brigando comigo no gabinete, entendeu? Isso é normal. Quando você quer criar, quando você quer transformar e tal, isso acaba acontecendo. E aí, a gente tá falando ali, né, pegar a ponta, porque eu acho que o grande problema começa de você ter acesso ao diagnóstico. A gente vive num país que as pessoas não têm acesso financeiro mesmo, porque o diagnóstico muitas vezes é caro para você fazer particular, ou as pessoas não têm plano de saúde, mesmo o plano de saúde já não cobre, é uma dificuldade para você achar profissionais capacitados, né? E aí, quando você fala da lei de diagnóstico precoce, ter esta ferramenta, né, com acesso à população, é realmente uma coisa super importante que vai mudar a vida de muitas pessoas. Porque quanto mais cedo a gente descobrir, mais cedo a gente vai poder entrar com a intervenção e vai dar qualidade de vida para essa criança, para essa família. Então, eu queria que você falasse qual é a ideia realmente desse projeto e como que ele está na prática, né? Ótimo. Porque a gente, assim, vou falar o que eu sei e de vivência. A gente sabe que tem muitas mães ainda esperando para passar por esse diagnóstico pelo SUS, em Curitiba, né? Olha, quando eu falo desse assunto, eu falo com muita tranquilidade, né? Porque não há perfeição, né? Uhum. Nós não estamos no modelo perfeito. Quando eu crio a lei do diagnóstico precoce, e demora, acho que se não me engano, 2 anos, 1 ano e meio após a minha lei, a sanção da lei, para ela ser colocada em prática, né? E aí faço um reconhecimento à Secretaria de Saúde do município que comprou a minha briga e implementou nas 111 unidades de saúde de Curitiba. Que era o MChat ali, que vai dar triagem, né? Porque o diagnóstico quem fecha é o neuro. Mas a triagem já é importante para que claro, a criança seja encaminhada. Encaminhado, olha, teu filho tá assim, tá assado, vamos fazer isso cedo. Nós temos acompanhado em alguns momentos, hoje já faz algum tempinho que eu não vou, mas última vez que eu fui faz uns 3, 4 meses, um pouco mais, um pouco menos, numa unidade de saúde, para ver como é que estava sendo feito o MChat, aquela coisa toda. O problema tá nos profissionais. É isso que eu te Você falar. não acha, você tem uma fila de neuro na cidade. Você tem uma fila de neuro, em Curitiba ela existe, não temos como negar isso. Já levei esse assunto para a Secretaria de Saúde, já levei esse assunto para a Prefeitura. É uma preocupação, porque você tá sabendo, né, praticamente que teu filho tem o autismo, mas daí você precisa do laudo, vai o laudo não vem, para você, depois do laudo é outra briga, para você ter uma intervenção, né? Aí as pessoas vão falar, mas por que precisa do laudo, né? Então é bem importante também. A gente precisa do laudo para ter acesso às terapias. Isso. Precisa do laudo porque muitas escolas não aceitam sem ter laudo para poder ter direito ao tutor, para ter direito a esse acompanhamento mais de perto ali dentro da escola, né? Sabe o que é curioso? Que ele até vou te contar essa história só para... Eu visito muito o Centro Municipal de Educação Infantil, isso eu faço bastante. E... olha, nos últimos 10, 12 que eu fui, eu ouvi a mesma frase das diretoras. E daí, como é que tá a inclusão aqui? Elas falam, não, quantos alunos neurodivergentes? Nós temos aqui, 6 com autismo, daí a vice-diretora fala, laudado, porque sem laudo eu já vi que tem mais uns 8. Como quem diz, esse número vai duplicando, entendeu? Aí você vai no outro, semeia a mesma coisa. Laudado 4, mas sem laudo em 7. Então, isso mostra como a coisa tá lenta realmente. A gente não pode esconder essa verdade que a coisa tá lenta, né, nesse processo. Mas, você imagine como era 15 anos atrás, né? Não tinha nada disso. Hoje, pelo menos, a gente tem um norte... há o laudo precisa do laudo para a escola, seja pública ou municipal, né? A escola pública ou particular, desculpa, para ela aceitar, né? Que não precisaria, na prática, né? Não precisaria mesmo, assim. Se você vê que teu aluno já tem uma dificuldade, exato, que ele precisa de uma adaptação escolar. Dava para ser feito. Dava para ser feito enquanto ele está aguardando esse acompanhamento médico ali, do profissional, né? Exato. Então... a gente também tem que pensar que a escola, às vezes, também pode perceber mais o lado desse aluno, né? Eu vejo que os professores... fazer mais um pouco, assim. Sim, é o famoso debate do conteúdo adaptado, né? Muitas vezes as secretarias, não de Curitiba eu falo, mas
a questão da educação no Brasil, eles acham que tem um currículo adaptado que não tem, né? Não tem currículo adaptado. Ou se tem, é muito fraco, né? Uhum. E a gente tem percebido isso no dia a dia, né? Então, precisa ter currículo adaptado, precisa ter tutor, é bom saber quem precisa e quem não precisa, também tem esse debate, que é um debate um pouco mais amplo, né? Curitiba trabalha com os acadêmicos em sala de aula, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, né? Então são debates complexos que a gente tem que enfrentar todos os dias, né? E aí, Pierre, quando você fala em intervenção precoce, como que a gente faz para que as pessoas que não têm acesso aí fora do SUS, né, tenham acesso à intervenção precoce também, né? O que está sendo feito, o que está sendo... Porque também tem uma fila, tem o diagnóstico e depois tem a fila para ir para tal da intervenção precoce. Então, eu sou aí sim eu jogo um pouco pesado no que eu penso e levei esse assunto para a Secretaria de Saúde. Eu penso são duas frentes. Primeiro, nós trouxemos, e você conheceu a Elise Matos do ICU Project, né? Tá aí uma sugestão para uma própria... Ela já veio. Já veio? Olha aí, né? A sugestão já foi... Olha aí, Elise, recado para você. O programa dela é ótimo, né? É ótimo. Ótimo. Nós trouxemos juntos, muito mérito dela, evidente, total mérito dela e do prefeito até de Curitiba junto comigo, que nós fomos buscar uma assinatura dele para trazer o CST para Curitiba. O CST tem funcionado, né? Para quem não sabe o que o CST ou o CST em inglês, é um programa que veio dos Estados Unidos para capacitar, né, a família, os pais, através de profissionais da rede pública que vai, como se diz assim, passando de um para um, enquanto o filho ou a neta, o neto, a criança, aguarda a fila para intervenção, né? E tem até o episódio com a Elise, tá todo aqui, então o pessoal pode assistir, que vai estar explicadinho como funciona, como ter acesso. Isso é muito bom, é muito bom. Esse é um programaço, né? Então isso tem sido feito. O que se faz em Curitiba, dentro do ambulatório Encantar, na minha opinião, é extraordinário. Ponto. Vou explicar. O problema é que nós só temos o ambulatório Encantar. E nós só temos um. E aqueles profissionais do ambulatório Encantar, para quem não é de Curitiba e não sabe o que é o ambulatório Encantar, é um ambulatório que tem toda a intervenção. Ali tem TO, tem fono, tem terapia, tem tudo que a criança precisa para psicólogo, para a criança se desenvolvendo e se desenvolvendo. Só que a fila do Encantar tá gigantesca. Se a gente for pensar que os diagnósticos eles têm aumentado, a gente tem que aumentar também essa rede que vai atender essas pessoas que precisam. Eu sugeri para a Secretaria de Saúde e faço um pedido agora público para todos os candidatos a prefeito de Curitiba ano que vem, todos, sem exceção. Logicamente que eu terei o meu. Que coloquem isso no plano de governo. Colocar mais 2 ou 3 ambulatórios Encantar na cidade de Curitiba. Uma aqui na região sul. Dividir por regionais. Dividir por regional, entendeu? Um na região sul, um na região norte, nós temos um no centro, entendeu? Para que essa fila possa... como é que se diz? Andar, né? Andar, pra fila andar, exato. Pra fila andar. O famoso a fila anda, né? E a fila não anda e não é culpa dos profissionais do ambulatório Encantar, né? E também hoje não culpa a Secretaria de Saúde por isso, mas já é um movimento que eles têm que começar a pensar, entendeu? Porque essa coisa, e isso é grave, que às vezes as pessoas falam, agora todo mundo é autista, né? Agora esse mimimi que todo mundo é autista. Não é bem assim, gente. Diagnóstico, laudo, atenção, tem que ter intervenção, né? Nós visitamos em Atlanta, eu e Elise, nós somos numa clínica pública lá do Dr. M. Quinn. Gente, é surreal o que a gente viu. É talvez uma das melhores do mundo, entendeu? Então assim, eu sonho em ver isso ainda em Curitiba, né? Sem menosprezar o ambulatório Encantar, que eu sou apaixonado por eles e eles são por mim também. Eu sou fã daquela equipe, mas eles estão muito sobrecarregados. Se não criar mais estruturas, não haverá intervenção precoce e, digo mais, falta de profissionais. Exatamente. Busque uma TO hoje para ver se acha. Busque uma fono para ver se acha. E você não acha, Kelly, nem na iniciativa privada. Não, nem nas clínicas privadas. E você acha hoje... Tá tudo ficando particular, na verdade. Tá tudo ficando inacessível, sabe?
para quase todo mundo. É. Essa é a realidade, assim. E você tocou em um outro ponto que eu acho bem importante colocar em regionais diferentes, porque também, às vezes, para aquela família, levar até o centro já é uma dificuldade, porque ela não tem dinheiro, às vezes, nem para pegar o ônibus, né? Isso. Porque daí não é só para ela, é para ela e para a criança. Isso. Então, a gente tem que facilitar para que essa criança realmente esteja recebendo intervenção. Então, tem que facilitar a vida dos pais, tem que facilitar para que a criança tenha autonomia, para que ela se desenvolva no tempo dela, né? No tempo certo. No tempo certo. Porque a gente fala dessa janela mesmo, de aproveitar esse tempo para que a criança desenvolva melhor. Um dia sem intervenção é um dia perdido, né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu acho que é igual nós, né? Desculpa te interromper. Tudo que a gente faz na vida, né? Quando você lê mais, quando você vai praticar esporte, você praticar com disciplina todo dia, você vai chegar num estágio de alta performance lá na frente. Com a criança com autismo, com a pessoa com autismo é igual. Se ela ficar uma semana sem ter uma intervenção, um tratamento adequado, ela já perdeu aquela semana. Daqui a pouco é um mês, daqui a pouco são 6 meses, daqui a pouco é um ano. Então, quando você não percebe quantas crianças, quantas histórias de mães e pais que a gente percebe que descobriu tarde, que se tivesse feito a intervenção antes, o filho poderia ter se desenvolvido mais rápido ou melhor e ter tido uma vida mais digna mesmo, né? Eu acho que esse seria o grande caminho, esse é meu sonho, né? Que isso realmente a gente resolvesse no poder público. E aí a gente falou bem rapidamente ali sobre as escolas também, como que você vê também a questão da inclusão escolar, assim? Bom, depende. Genericamente, eu sou um cara que entendo que tem crianças que não vão conseguir ser incluídas. Eu sei que é forte ouvir isso. Eu sou um defensor das escolas especializadas, tá? Eu encontrei já vários obstáculos por defender as escolas especializadas, mas existem várias correntes no mundo do autismo que defendem também. Vão ter crianças que vão ser mais felizes numa escola especial. É fato isso. A gente vai perceber que o tratamento que elas têm dentro de uma escola especial, de uma criança que se desorganiza muito, que se morde às vezes o dia inteiro, você sabe o que eu tô falando, né? Que não é o mundo dos sonhos. Até ouvi uma entrevista um podcast, acho que do Dr. Paulo Iberalesso e do Luciano, o Lucelmo, que é um querido, grande parceiro. O Lucelmo foi um defensor também disso que eu tô falando. Por um outro lado, eu entendo de que dá para incluir e é possível incluir. Eu não admito uma criança com um autismo leve ou um autismo, sei lá, uma criança que consegue se comunicar, ela está numa escola especial. Ela tem condição de ter um conteúdo adequado, ela tem condição de conviver dentro de um ambiente escolar preparado, né? Ela tem condição de ter, o professor tem condição de mostrar, inclusive para os outros colegas, que aquela criança dentro, eu digo sempre, ela é diferente, mas ela é igual porque todos nós somos diferentes. Então eu falo isso pro meu filho em casa. Meu filho tem uma amiguinha lá que tem, aí não sei o diagnóstico da criança, enfim. Ah, pai, ela é diferente. Não, filho, você também é diferente. O pai também é diferente. O pai não tem um braço, certo? Você é loiro. Você é mais alto do que o Pedro. Pedro é loirinho, magrinho. Você, falei pra ele até assim, você é um pouquinho mais, até usei a expressão mesmo, você é um pouquinho mais gordinho que o Pedro, né? Então, cada um é cada um. Essa criança, ela tem condição de ter uma inclusão real dentro, mas nós precisamos de capacitação, nós precisamos de empenho de direção, nós precisamos de curso de formação, nós precisamos que os professores estejam dispostos a encarar, porque eu já cansei de receber reclamação de escola particular, que a mãe pega o telefone e liga, então, olha, só para te contar, meu filho tem autismo, puxa, não temos vaga. Uhum. Entende? Nós já exclui aí, né? Porque a escola muitas vezes não quer esse problema, né? Eu fui em escola que me disse na lata, assim, nem falou que não tinha vaga. Ela falou, nossa escola não trabalha com inclusão. Isso... Bem... Eu perguntei, e a inclusão? Não, aqui a gente não faz inclusão. Então já... Nas particulares isso é muito comum, né? E uma coisa que você falou ali dos professores terem qualificação, eu acho que é fundamental. Até quando eles veio aqui e falou do programa... eu acho que é também uma ferramenta que os professores poderiam utilizar para entender bem
sobre autismo, sabe? Para entender sobre as neurodivergências. Porque quando a maior parte do tempo a criança que ela não está em casa, ela está na escola. Sim. E o ambiente social é fundamental para a criança autista. E muitas vezes o que falta para que ela consiga ter essa interação social, para que ela consiga ter a comunicação, é o meio de campo que eu falo. É esse professor saber ser o mediador das relações ali com o amiguinho. Saber inserir essa criança, porque às vezes ela não consegue chegar e dizer, oi. Então esse professor pega e leva, Sim. sabe? Então a qualificação eu acho que é bem importante, assim. E uma qualificação, porque a gente sabe também que muitas vezes o professor tem uma carga horária muito grande, né? Questão de salário, a gente entra em um monte de coisa, né? Então, teria que ter acesso mesmo. Que ele tivesse acesso, tem um curso oferecido pelo Estado, tem sabe? Essa qualificação vir até ele também, né? São dois momentos, né? Um que tem professor que não quer. Mas aí e a gente o tá outro é aquele história. professor que quer mesmo, que tá lá porque que tá no chão da escola, que luta, que realmente acolhe as crianças de um jeito, sabe? Como é bonito, tem muito professor em Curitiba, nos centros municipais de educação infantil, você sente isso, você sente esse clima da diretora tá presente, da professora tá presente, sabe? Dela querer, dela pegar aquela criança, ajudar, até se desdobrando mais do que ela deveria fazer mesmo, como você falou, né? E quanta gente que às vezes me liga, quando saiu aquele, acho que você não tava, não sei se foi naquele do Bom Jesus, do Policívitas. Não. Pô, o que me ligou de professora querendo participar, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, pô, tem professor realmente buscando esse conhecimento, tem muito professor buscando qual é a inovação na área, né? O que tem de novo? O que está acontecendo de novo para que a gente possa realmente fazer uma inclusão real, né? Para que a gente possa ter na escola aquela criança com atendimento educacional, como é que eu vou dizer, 100% atendido, né? Então eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, né? E sem qualificação, esquece, não vai a lugar nenhum. Não, ainda mais no autismo, que a gente está falando de um espectro muito amplo. Muito amplo. Então, às vezes a pessoa sabe tem um aluno e acha que é daquela forma. Daí chega chega mais um aluno novo na turma que é totalmente diferente. Então, você tem que saber lidar com as várias questões que você tem dentro do autismo. E até essa questão, né, tem professor que não quer, mas eu vejo que, se a gente for pensar 5 anos atrás, tá? Você tinha geralmente um aluno autista ou um aluno neurodivergente por turma. Hoje você vai conversar, no mínimo 3. Sim. No mínimo 3 alunos que você tem. Então, esse professor tem que buscar a qualificação, né? Ele tem que ter acesso a essa qualificação, porque ele vai ter o aluno na sua sala de aula. Sim. Eu acho quase que impossível um professor não ter um aluno hoje neurodivergente. Em todo lugar tem. Eu acho impossível. Então, assim, ele vai receber esse aluno, ele tem que dar o melhor para esse aluno. Eu sei, gente, né? Daí parece que a culpa é do professor. Não é isso que a gente tá falando. Não é isso. Mas tem que ter acesso, né? É muito fácil culpar o professor, né? Não é isso. Tem que vir também até esse professor cursos bons, qualificação boa mesmo. Não é... Não é uma tarefa fácil, né? Não é fácil. E outro ponto que eu tava vendo lá no seu Instagram, assim, que você tava falando também da questão do atendimento quando a pessoa autista vai pro hospital, tá, Pia? Porque eu notei já na prática que também os profissionais da saúde, muitas vezes, mesmo sendo da saúde, eles não conhecem autismo, muitos, e eles não têm tato para lidar com a criança autista, com a pessoa autista. Verdade. Tá? Então, eu já passei situações que disseram, segura a força mesmo. E aí entra numa crise e a criança sai correndo pelo hospital e não quer mais entrar dentro da sala do médico, né? Ou eu já vi adulto também, que a gente tá entrando também numa fase que a gente tem muitos diagnósticos de adultos, e aí é que os profissionais não entendem, né? Porque geralmente a gente tá falando de autismo em crianças, mas agora a gente tá chegando num público de adultos, muito grande. E também já vi isso, de não saber a luz muito forte, o som muito forte, aquela pessoa não deixar nem encostar nela, né? Porque ela tá em um ambiente sensorial muito difícil para ela. Então, como que você vê também essa parte, assim, de... A gente fez primeiro que você falou uma grande verdade. É assustador a quantidade de burrice que a gente escuta. É burrice mesmo. Ignorância.
de profissionais da saúde. Eu escutei de um profissional da saúde, de um alto escalão, dizendo que o autismo era doença. Ah, mas essa doença, agora todo mundo é doente, esse autismo é doença, parece doença. Eu falei, não, peraí, esse cara não pode falar isso. É uma fala com muito desconhecimento. Muito desconhecimento. Então, a partir desse desconhecimento é que vem as atrocidades e que vem os erros acabam se sucedendo. Porque não tem conhecimento, não sabe o que está falando, está achando que autismo é doença. Então, tudo isso, eu vejo isso diariamente. E aí, minha equipe e eu sentamos há uns 40 dias atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, e propusemos uma lei. Nós estamos tentando formatar ela, já protocolamos. Quando eu digo formatar, é fazer ela avançar. Que fala, nós queremos que cada hospital tenha não que seja obrigatório, nós não gostamos de obrigar, mas um leito exclusivo para autista, entendeu? Um lugar específico para autista, para como ele vai ser recebido, e veja, não vai ter custo para o hospital nenhum, porque todo mundo acha que agora vai querer aumentar custo, ninguém quer aumentar custo, é diminuir uma luz, é colocar um negócio mais, sabe, é acertar aquilo que para o autista não se desorganizar, entendeu? Dentro de um hospital que já é um ambiente ruim, ninguém quer estar no hospital, essa é a verdade, eu pelo menos não sou médico, quero passar do hospital muito longe, mas é um lugar necessário, né? Então é bem isso, quando o autista chega lá, vários profissionais da saúde não sabem como lidar, né? É muito comum isso acontecer, né? Não sei se por falta de conhecimento, acredito que sim, e também, entre aspas, por ser uma coisa nova, né? Vamos dizer, nova para eles, né? Para nós já é algum tempo. Eu acho que tem uma relação também com a gente não ter muita, por exemplo, leitos para pessoas com psiquiátricos. Já vamos falar por aí. Então, o hospital já não está acostumado mais a trabalhar também com pessoas que fogem só da questão física, sabe? Então, quando eu tô falando também isso porque eu escuto muito as pessoas falando, eu precisava de um internamento em um hospital psiquiátrico. E você não acha. Você não acha um leito, é muito difícil, tá? Isso é uma realidade, não, você sim. sabe que é uma realidade. Para outros transtornos aí, né? E aí, quando você fala de questões de adaptar, por exemplo, a parte sensorial para o autista, muitos também não sabem nem o que é a parte sensorial. Uhum. Porque no hospital é uma das coisas que mais pega. A parte sensorial ali de, né, ter cheiro, ter luz, ter barulho, e medo de fazer um exame de sangue, medo de injeção. A criança já tem medo naturalmente, né? E aí você pega isso, para o autista aumenta mais ainda. Porque ele já tá fora da casa dele, ele já tá fora da rotina, um ambiente estranho. Então, acho que tem que se trabalhar o conhecimento mesmo desse profissional. Você não vai ser especialista, não é isso, né? E o profissional que eu digo desde a recepcionista. Sim. Desde que todo mundo que vai passar, as enfermeiras, as técnicas, o médico, né? Todo Sabe mundo. uma coisa que eu reparei até, eu acho que, por exemplo, em alguns lugares tem melhorado, por incrível que pareça, eu não viajo muito, mas aeroporto. Aeroporto, sim. Aeroporto parece que virou um lugar onde todo mundo tá conhecendo, você vê os profissionais, assim, claro que acontecem ainda vários erros, mas se você fala, meu filho tem autismo, já passa aqui, tô precisando de atendimento, já resolve. Eu já vi algumas cenas em aeroporto, né, de mães e pais que estão ali com seu filho com autismo sendo assessorados caso a criança se desorganize, né? Porque a gente sempre escuta ainda... Nossa, eu lembro de uma história aqui em Curitiba, num shopping, quando a criança se desorganizou, caiu no chão, enfim, estava lá, e alguém falou, a dona da loja, do shopping, não lembro, disse, você não educa teu filho, né? Então, isso ainda é muito comum de ouvir, né? Infelizmente. Por isso que eu acho que tudo passa por um grande programa de conscientização. Sem conscientização, nós não vamos a lugar nenhum. Não mesmo. E falando também da questão de transporte público, assim, né? Eu falei ali, até quando eu fiz os temas para te mandar lá, eu até citei, no meu caso, falando da questão da baixa visão, claro, porque para mim pegar um ônibus é muito difícil, porque eu tenho que fazer sinal para todos os ônibus em Curitiba. Não é todo motorista que gosta de ser parado. Que vai para onde? Tipo, Então, a acessibilidade é muito difícil
para quem tem baixa visão, e não só para quem tem baixa visão, né? Para uma pessoa autista também é um desafio, às vezes, andar de ônibus, porque muitas vezes ele tá cheio, muitas vezes as pessoas não entendem, porque é uma deficiência invisível, então, como que quer sentar no assento prioritário, né? Sim, então, são várias questões ali ainda que também dar acesso nessa cidade para que as pessoas com deficiência realmente tenham esse direito de ir e vir, sabe? É muito complexo. Complexo. É muito complexo, porque eu lembro de um caso de um menino com baixa visão que apanhou no ônibus. E eu fiz um projeto sobre baixa visão em Curitiba, que acabou, enfim, só sobre conscientização. E é uma coisa muito difícil, porque as pessoas às vezes te olham, acham que você ali é neurotípico, né? Você está completamente dentro do teu espectro, né? Do jeito que você é, enfim. Mas ela não parece que, né? Não parece. Não sei o que e tal. E além do mundo muito intolerante também, né? Porque nós estamos vivendo numa fase do mundo de muita intolerância, pouca empatia. Eu até fiz uma reflexão esses tempos, de que no meu entendimento a sociedade involuiu. Não é que ela evoluiu, ela involuiu, né? Em vários aspectos, né? Em vários aspectos. Então hoje você não tem mais paciência, você não pode ver uma pessoa que tem uma baixa visão e a pessoa sentar, ou fica quieta, deixa ela ali, entendeu? Ou até perguntar, moça, só uma pergunta, você está no banco prioritário, olha moça, sei lá, tudo bem, isso já aconteceu comigo, tá? Eu, por exemplo, eu não uso a questão do meu braço, por exemplo, eu tento daí adotar um pouco de bom senso, então eu vou te dar uma coisa que eu faço muito, eu não paro meu carro numa vaga prioritária para pessoa com deficiência. Poderia, porque a vaga não é só para cadeirante, pessoa com deficiência, a vaga é exclusiva para pessoas com deficiência, autistas, deficiência físico, auditiva, tudo, né? Baixa visão, ponto. Eu não paro, por que eu não paro? Eu não paro porque eu não tenho parte do meu braço, eu consigo andar. É uma coisa minha que eu adotei e tudo bem, vida que segue. Agora eu vou te dizer uma coisa que eu faço bastante. Quando tem fila em um avião ou fila em alguns lugares que eu posso me utilizar esse benefício, dessa minha situação, eu utilizo. E aí um dia, quando eu estava cansado voltando do Rio de Janeiro, tinham cancelado o meu voo, uma confusão e tal, fui ver meu sobrinho que mora lá, e eu fui pela fila das pessoas com deficiência, dos prioritários. Veio uma mulher e falou, moço, tua fila é em outro lugar. Eu falei, moça, eu não tenho braço. Desculpa, senhor. Eu falei, não. Eu não me senti constrangido. Eu falei, imagine, é normal, as pessoas perguntam mesmo, né? Então, só que isso deveria ser uma coisa mais comum, né? Então, assim, no ônibus, no avião, seja lá onde você for, né? Porque o transporte coletivo em Curitiba, eu pedi pro Ogeni, presidente da URBS, e quero pedir para ele, já tinha pedido, para colocar em todos os ônibus o símbolo do autismo, o assento preferencial tá bem claro que é para todas as deficiências, porque eu imagino a tua dificuldade de que você não consegue muitas vezes nem pedir um ônibus, como você disse, né? Não. Então é uma situação realmente muito complicada, muito complicada. E as pessoas geralmente não entendem, assim, porque é bem que se falou, né? Se me ver na rua, vai dizer que ok. Tá tudo ok. Tá tudo ok, né? Mas eu também... acho que as pessoas também, às vezes, você tem que explicar, né? Porque às vezes a pessoa não faz nem por maldade, é uma falta de conhecimento mesmo, falta de entendimento sobre o assunto. Então, o nosso papel também é explicar. É explicar, isso. Então, concordo com você. E aí, outra questão é o laudo, né? A gente tá falando que lá no autismo a gente precisa do teu laudo, e agora a gente tem essa questão de o laudo não ser mais todo ano. Cada 3, 6 laudo meses, permanente. Eu tenho que ir lá buscar um laudo, né? E a gente tem já a carteirinha, por exemplo, do autismo. A gente já tem no documento de identidade que você coloca lá o seu símbolo de deficiência. E aí a minha questão é, mesmo tendo esses documentos, você ainda precisa andar com um laudo, sabe? Porque se eu fui lá, olha o meu raciocínio, né? Se eu fui lá, levei o laudo no Instituto de Identificação, alguém viu esse laudo, e atestou ali, ela é portadora de deficiência visual. Ela é autista. Tá lá, né?
Porque se eu ficar andando com o laudo para todos os lugares, eu tenho que apresentar o laudo, se eu já tenho um documento de identificação né, emitido por um órgão federativo, né? Ainda tem que ficar levando. Você chegou a ler minha lei sobre isso? Não li. Vou ser bem sincero. Não, você viu, não precisa ler. Eu tô dizendo, a gente, não sei se alguém da equipe te pautou ou não, mas nós temos um projeto. Então vamos lá, a gente fez duas coisas. Primeiro eu tinha feito o laudo permanente. Sim. Né? Pra que era? Então, sei lá, você vai buscar a tua carteirinha da URBS, né? Pra entrar no ônibus. Ou, sei lá, você vai renovar a isenção do teu carro, né? Do IPI. O que acontecia? Pra escola, pra escola, pra tudo. Né? Quer dizer, você tinha que pegar e provar, né? Ó, eu tenho autismo em 2019. Em 2020 eu também tenho que provar que eu tenho autismo. Em 2021, em 2022, não, isso não existe. Isso não existe. Autista é autista, né? Até que se busque ainda a cura um dia. Eu digo cura no sentido porque como não é uma doença, mas o tratamento que resolva a pílula mágica. A gente sabe que até eu li uma vez que alguém falou, vai ter o prêmio Nobel do planeta, alguém que ganhar descobrir isso. Mas era uma vergonha. A mãe que já tem dificuldade de pegar o seu filho para ir buscar esse direito e ainda ter que provar o laudo, ter que mostrar o laudo todo ano, renovar o laudo, isso era uma barbaridade. E você fala da identidade. A identidade já tem que servir como um laudo. Exato, porque tá lá, é um documento oficial. Se eu levo lá e tem o símbolo, né? Seja qual for a deficiência, eles vão olhar e vão colocar o símbolo daquela referida deficiência. A carteirinha do autismo, tá lá, é uma carteirinha também emitida por um órgão, né, do governo. Exato. Aí você vai lá na URBS para tirar a carteirinha, precisa do laudo, mesmo você já tendo aí. Não tem cabimento, não tem cabimento. Esse projeto de lei nosso está tramitando na Câmara, até conversei com a CCJ, eles queriam arquivar porque não estavam entendendo direito, nós conversamos, eu expliquei que a gente só quer mostrar que se tiver o símbolo ou escrito ali no RG, aquilo vale como um laudo, aquilo é um laudo. Se um governo atestou, se o órgão público atestou que você tem determinada deficiência, não tem cabimento. Não tem cabimento você ter que andar com a carteira, com o RG, com o laudo para mostrar dois documentos. Quer dizer, isso é uma burocracia infernal, ridícula e que nós vamos acabar. Pelo menos aqui em Curitiba. Porque eu achei totalmente sem sentido. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que você Mas você já passou por isso? Sim. A gente foi no trânsito lá para fazer renovar na CETRAN. Secretaria, esqueci agora o nome da secretaria correto. E aí precisava levar o laudo. Eu falei, mas só o RG não serve? Não. Não tem cabimento. Então, assim, você pensa, poxa. E aí também, né, plano de saúde, pede a cada 3 meses. Então, mesmo sendo... Porque o laudo permanente não é só em Curitiba. Sim. É a nível de Brasil, né? Sim. Então, já não deveria ser pedido, né? Aliás, modéstia à parte, foi copiado daqui, porque nós apresentamos antes aqui, eu brinco com a minha equipe, o Juan tá aqui nos assistindo, eu brinco com a minha equipe, que eu falo, são ações como essa que a gente acaba reverberando. Alguém viu, tirou da gaveta, que já estava protocolada também, e falou, vamos votar isso aqui, né? Porque o laudo permanente desburocratiza e dá mais autonomia para as famílias, né? Para a pessoa. Ela não precisa ficar provando o tempo inteiro aquele laudo, né? Que ela tem aquela deficiência. Exatamente. Acho que é isso, Piro. A gente acho que falou bastante coisa aqui. Temos muita coisa ainda para discutir sobre o assunto, mas fica, né, para outras Vamos falar mais ocasiões. Depois. Adorei o convite. E é isso, assim, acho que a gente tem que lutar pelos direitos. Quando você fala ali, que muitas pessoas até falam, você quer um laudo para você usufruir dos benefícios. Cara, não é um benefício, é um direito. Exato. Então, a gente tem que ter isso muito claro. É um direito da pessoa. Então, a gente tem que lutar muito ainda para que a inclusão seja realmente uma coisa natural, não uma exceção, né? Parabéns, eu uso muito essa frase. A inclusão tem que ser algo natural. Eu sonho um dia que a gente não precise mais ter políticas públicas nessa área, que seja algo natural, normal, né? Porque ainda é uma luta por direitos, né? Principalmente na nossa pauta, sempre tendo que provar, né?
sempre tentando demonstrar, e é cansativo demais, né? E nós, no papel de legislador, de homens públicos que somos dessa causa, dessa pauta, temos essa obrigação moral, esse dever moral com a população autística ou com a pessoa com deficiência como um todo, de dar a ela mais condições dela não sofrer pela busca de direito, porque nada é pior do que você ter um direito, né? E ter que provar para aquela pessoa que você tem aquele direito. Eu sempre digo, é uma injustiça. Isso não é justiça social, isso é injustiça, né? E nós estamos aqui para brigar por essas famílias, por essas pessoas, porque eu entendo que aí sim nós vamos ter uma sociedade mais justa e igualitária para todos. É isso aí. Obrigado. Obrigada, pessoal, para todo mundo que ficou aqui com a gente assistindo. Lembrando para você aí, deixa seu like nesse vídeo, compartilha ele com outras pessoas e se inscreve no canal. Toda quinta-feira, às 20 horas, a gente tem um episódio novo. Então, espero vocês semana que vem. Beijo grande e até lá.